Capítulo 30. Velho Conselho. Gawain se lembrava muito pouco de seu pai. O homem nunca fora um bom pai, pelo menos para ele, mas tinha uma forte lembrança de um dia nos jardins do palácio de Caemlyn. Gawain estava parado ao lado de um pequeno lago, jogando pedrinhas nele. Taringuei havia passado por Rosemarch, o jovem Galad ao seu lado. A cena ainda estava vívida na mente de Gawain. O perfume pesado das rosas em plena floração, as ondulações prateadas no lago, os peixinhos se afastando da pedra em miniatura que ele acabara de jogar neles. Pôde imaginar bem seu pai. Alto, bonito, cabelo levemente ondulado. Galad tinha as costas retas e era sombrio até então. Alguns meses depois, Galad resgataria Gawain de se afogar naquele mesmo lago. Gawain podia ouvir seu pai falar palavras que ele nunca havia esquecido. O que quer que alguém pensasse de Taringueiro da Maldred? Esse conselho parecia verdadeiro. Existem dois grupos de pessoas em quem você nunca deve confiar, disse o homem a Galad enquanto eles passavam. As primeiras são as mulheres bonitas. As segundas são as Aes Sedai. Que a luz o ajude, filho, se você tiver que enfrentar alguém que é ambos. A luz te ajude, filho. Eu simplesmente não consigo ver a desobediência à vontade expressa da Amelie neste assunto, disse Lelaine afetadamente, mexendo a tinta no pequeno frasco em sua mesa. Nenhum homem confiava em mulheres bonitas, apesar de todo o seu fascínio por elas. Mas poucos perceberam o que Taringueiro havia dito. Que uma garota bonita, como um carvão que esfriou o suficiente para não parecer mais quente, poderia ser muito, muito mais perigosa. Lelaine não era bonita, mas era bonita, principalmente quando sorria. Esbelta e graciosa, sem um pingo de cinza nos cabelos escuros, rosto amendoado com lábios carnudos. Ela olhou para ele com olhos que eram muito bonitos para pertencer a uma mulher de sua astúcia. E ela parecia saber. Entendia que era apenas atraente o suficiente para chamar a atenção, mas não deslumbrante o suficiente para deixar os homens cautelosos. Ela era uma mulher do tipo mais perigoso. Alguém que parecia real, que fazia os homens pensarem que poderiam prender sua atenção. Ela não era bonita como Egwene, que fazia você querer passar um tempo com ela. O sorriso desta mulher fazia você querer contar as facas em seu cinto e em sua bota, só para ter certeza de que nenhuma delas havia acertado suas costas enquanto você estava distraído. Gawain estava ao lado de sua escrivaninha, à sombra da tenda azul de tampo reto. Ele não havia sido convidado a se sentar e não havia perdido esse privilégio. Conversar com uma Aes Sedai, especialmente uma importante, exigia sagacidade e sobriedade. Ele preferiu ficar de pé. Talvez isso o mantivesse mais alerta. Egwene está tentando protegê-la, disse Gawain, controlando sua frustração. É por isso que ela ordenou que você desistisse de um resgate. Ela obviamente não quer que você se arrisque. Ela está se auto-sacrificando ao máximo. Se ela não fosse, ele acrescentou em sua mente, ela nunca teria deixado todos vocês intimidá-la a fingir ser o trono de Amerlin. Parece muito confiante em sua... Ela parece muito confiante em sua segurança, disse Lelaine, mergulhando a caneta na tinta. Ela começou a escrever em um pedaço de pergaminho uma nota para alguém. Gawain educadamente não leu por cima do ombro dela, embora tenha notado o movimento calculado da parte dela. Ele não era importante o suficiente para exigir toda a atenção dela. Escolheu não reconhecer o insulto. Tentar intimidar Brian não funcionou. Seria ainda menos eficaz com esta mulher. Ela está tentando acalmar suas preocupações, Leland Sedai, disse ele em vez disso. Pô, como é que fica esse troço aqui? Faça o bom juízo das pessoas, jovem Trakand.
Não creio que ela sinta que está em perigo. Balançou a cabeça. Seu perfume cheirava a flores de macieira. Não duvido de você, respondeu ele. Mas talvez se eu soubesse como você se comunica com ela, poderia julgar melhor. Se eu pudesse. Você foi avisado para não perguntar sobre isso, criança. Leilani disse em sua voz suave e melodiosa. Deixe as coisas das Aes Sedai para as Aes Sedai. Praticamente a mesma resposta que cada irmã deu quando ele perguntou como elas se comunicavam com Egwene. Ele apertou a mandíbula em frustração. O que esperava? Envolvia o uso do poder único. Depois de tanto tempo na Torre Branca, ele ainda não tinha ideia do que o poder podia ou não fazer. Independentemente disso, Leilani continuou, a Amyrlin se considera bastante segura. O que descobrimos na história de Shemerin apenas reforça e corrobora o que Egwene nos disse. Elaide está sedenta de poder que não considera a verdadeira Amyrlin uma ameaça. Havia mais do que ela não estava dizendo. Gawain podia cheirar isso. Ele nunca conseguiu uma resposta direta dela sobre qual era o status de Egwene no momento. Ele tinha ouvido rumores de que ela havia sido presa, não mais autorizada a vagar livremente como noviça. Mas obter informações de uma Aes Sedai era tão fácil quanto transformar pedras em manteiga. Gawain respirou fundo. Não podia perder a paciência. Se ele fizesse isso, nunca conseguiria que Leilani o escutasse. E ele precisava dela. Brian não se moveria sem a autorização das Aes Sedai, e até onde Gawain sabia, suas melhores chances de obtê-la vinham de Leilani ou Romanda. E todos pareciam ouvir uma das duas ou a outra. Felizmente, Gawain descobriu que poderia jogá-las uma contra a outra. Uma visita a Romanda quase sempre provocava um convite de Leilani. Claro, a razão pela qual elas estavam ansiosas para vê-lo em primeiro lugar tinha muito pouco a ver com Egwene. Sem dúvida, a conversa seguiria nessa direção muito em breve. Talvez você esteja certa, Leilani Sedai, disse ele tentando uma abordagem diferente. Talvez Egwene acredite estar segura. Um meio de exibir uma rival capturada antes de executá-la. Talvez, disse Leilani continuando a escrever. Ela tinha uma mão fluida e ornamentada. Mas não devo apoiar a Amyrlin, mesmo que ela esteja mal orientada? Gawain não respondeu. É claro que ela poderia desobedecer à vontade da Amyrlin. Ele conhecia o suficiente sobre a política das Aes Sedai para compreender que isso acontecia o tempo todo. Mas dizer isso não adiantaria nada. Ainda, Leilani disse distraidamente. Talvez eu possa apresentar uma moção ao salão. Podemos ser capazes de persuadir a Amyrlin a ouvir um novo tipo de apelo. Veremos se posso formular um novo argumento. Veremos, ou talvez possamos, ou vou considerar o que fazer. Nunca um compromisso firme. Cada meia oferta vinha generosamente untada com graxa de ganso para facilitar a fuga. Claro, mas ele estava ficando cansado das respostas das Aes Sedai. Leilani olhou para ele, favorecendo-o com um sorriso. Agora, como concordei em fazer algo por você, talvez você esteja disposto a me oferecer algo. Grandes feitos raramente são realizados sem a ajuda de muitos parceiros, você deve saber. Gawain suspirou. Fale sobre suas necessidades, Aes Sedai. Sua irmã, segundo todos os relatos, fez uma exibição admirável para si mesma em Andor. Disse Leilani, como se não tivesse dito exatamente a mesma coisa nas últimas 3 vezes em que se encontrou com Gawain. Ela teve que pisar em alguns calos para garantir seu trono, no entanto. Qual você acha que a política dela será em relação aos pomares de frutas da casa Traimani? Sobre sua mãe, as avaliações de impostos sobre a terra eram muito favoráveis a Traimani. Elaine revogará esse privilégio especial? Ou ela tentará usá-lo como mel para acalmar aqueles que se opuseram a ela? Gawain sufocou outro suspiro. Sempre voltava para Elaine. Ele estava convencido de que nem Rolelaine nem Romanda tinham qualquer interesse real em resgatar Egwene.
Elas estavam muito satisfeitas com o aumento de poder na ausência dela. Não. Elas se encontravam com Gawain por causa da nova rainha no trono do leão. Ele não tinha ideia de por que uma Aes Sedai da Age Azul se importaria com as taxas de imposto do pomar de macieiras. Lelaine não estaria procurando ganhos monetários. Esse não era o jeito das Aes Sedai. Mas ela iria querer alavancagem, um meio de garantir uma conexão favorável com as casas nobres andorianas. Gawain resistiu a responder. Por que ajudar essa mulher? Que bem isso faria? Mas ainda, ele poderia ter certeza de que ela não trabalharia para a libertação de Egwene. Se ele parasse de apresentar-se a essas reuniões úteis para Lelaine, ela as interromperia. Ele se viria excluído de sua única fonte de influência, por menor que fosse, no acampamento? Bem, disse ele, acho que minha irmã será mais rígida do que minha mãe. Ela sempre achou que a posição favorável dos cultivadores de pomares não era mais justificada. Ele podia ver que Lelaine sutilmente começou a notar o que ele dizia no final do pergaminho. Era esse o verdadeiro motivo para tirar a tinta e a pena? Ele não teve escolha a não ser responder o mais honestamente possível, embora tivesse que ter cuidado para não se deixar pressionar por muitas informações. Sua conexão com Elaine era a única coisa que ele tinha para barganhar, e ele teve que raciocinar sua utilidade para esticá-la por muito tempo. Isso irritou. Elaine não era moeda de troca. Ela era sua irmã. Mas era tudo o que ele tinha. Compreendo, disse Elaine. E quanto aos pomares de cerejeiras do norte? Eles não têm sido particularmente produtivos ultimamente e... Balançando a cabeça, Gawain deixou a tenda. Lelaine o cutucou sobre as taxas de impostos andorianas por quase uma hora. E, mais uma vez, Gawain não tinha certeza se havia conseguido algo útil em sua visita. Ele nunca libertaria Egwene desse jeito. Como sempre, uma noviça de branco esperava do lado de fora da tenda para escoltá-lo para fora do acampamento interno. Desta vez, a noviça era uma mulher baixa e rechonchuda que parecia ter alguns anos a mais para vestir o branco. Gawain permitiu que a mulher o conduzisse pelo acampamento a Aes Sedai, tentando fingir que ela era apenas uma guia, em vez de uma guarda para garantir que ele partisse conforme as instruções. Brian estava certo. As mulheres não gostavam de corpos desnecessários, soldados em particular, vagando por sua pequena imitação da Torre Branca em um vilarejo. Ele passou por grupos agitados de mulheres vestidas de branco atravessando passarelas, observando-a com leve desconfiança que as pessoas mais amigáveis costumavam dar a um estranho. Passou por Aes Sedai, universalmente autoconfiantes, quer usassem seda rica ou lã dura. Passou por alguns grupos de operárias muito mais organizadas do que as do acampamento dos soldados. Elas próprias caminhavam com um ar quase Aes Sedai, como se tivessem ganhado uma medida de autoridade ao serem autorizadas a entrar no acampamento real. Todos esses grupos se entrecruzavam por uma praça aberta de mato pisoteado que formava a área comum. A coisa mais confusa que ele descobriu neste acampamento tinha a ver com Egwene. Cada vez mais ele percebia que as pessoas ali realmente a viam como Amyrlin. Ela não era uma simples isca criada para atrair a ira, nem um insulto calculado destinado a irritar Elaida. Egwene era Amyrlin para elas. Obviamente, ela foi escolhida porque as rebeldes queriam alguém fácil de controlar. Mas elas não a tratavam como uma marionete. Tanto Lelaine quanto Romanda falavam dela com respeito. Havia uma vantagem na ausência de Egwene, pois criavam um vácuo de poder. Portanto, elas aceitaram Egwene como fonte de autoridade. Ele era o único que lembrava que ela tinha sido uma aceita apenas alguns meses atrás. Ela estava acima da sua cabeça, mas a tradução seria de outro jeito e eu não lembro agora. No entanto, ela também impressionou as pessoas nesse acampamento.
Foi como a próxima ascensão de sua mãe ao poder em Andor muitos anos antes. Mas por que ela se recusava a permitir um resgate? Com a viagem recém-descoberta, pelo que ouviu, a própria Egwene descobriu. Ele precisava falar com ela. Então ele poderia julgar se sua relutância em escapar vinha do medo de colocar os outros em perigo, ou se era outra coisa. Ele tirou o desafio do posto na fronteira entre as Aes Sedai e os acampamentos do exército. Acenou em despedida para seu treinador novato, e então subiu na cela, verificando a posição do sol. Ele virou sua montaria para o leste ao longo de um caminho entre as tendas do exército e partiu em um trote rápido. Não estava mentindo quando disse a Lelaine que tinha outro compromisso. Ele havia prometido encontrar-se com Brian. Claro, Gawain marcou a reunião porque sabia que poderia precisar de um meio de escapar de Lelaine. Brian havia lhe ensinado isso. Não demonstrar medo de preparar sua retirada com antecedência. Era simplesmente uma boa estratégia. Bem mais de uma hora depois, Gal encontrou seu antigo professor onde eles planejaram se encontrar. Um dos postos de guarda periféricos. Brian estava conduzindo uma inspeção não muito diferente daquela que Gawain usara para mascarar sua fuga da jovem guarda. O general estava montando seu capão baio de nariz grande quando Gawain trotou, cruzando a grama e as ervas daninhas pálidas da primavera. O posto de guarda ficava em uma depressão ao lado de um declive suave, com uma boa visão da aproximação pelo norte. Os soldados permaneceram respeitosamente na presença de seu general e velaram sua hostilidade em relação a Gawain. Espalhou-se que ele liderou a força que os invadiu com tanto sucesso. Um estrategista como Brian poderia respeitar Gawain por sua habilidade, não importando que eles estivessem em lados opostos. Mas esses homens viram colegas mortos pelas tropas de Gawain. Brian virou o cavalo para o lado, acenando para Gawain. Você está mais atrasado do que disse que estaria, filho. Mas não mais tarde do que você esperava? Gawain disse, puxando o desafio para cima. De jeito nenhum, disse o homem robusto, sorrindo. Você estava visitando a Aes Sedai? Gawain sorriu com isso e os dois viraram suas montarias e começaram a cruzar as colinas abertas em direção ao norte. Brian planejava inspecionar todos os postos de guarda no lado oeste de Tarvalon, uma tarefa que envolveria muita cavalgada, então Gawain se ofereceu para acompanhá-lo. Havia pouco a fazer com seu tempo. Pouco dos soldados iriam lutar com ele, e aqueles que tentaram um pouco demais para causar um acidente. As Aes Sedai sofreriam muito com seus estímulos, e Gawain não tinha uma mente para o jogo de pedras ultimamente. Estava nervoso demais, preocupado com Egwene e frustrado com sua falta de progresso. A verdade, a verdade é que nunca era muito bom no jogo, em primeiro lugar, não como sua mãe. Brian insistiu que Gawain praticasse de qualquer maneira como método de aprender a estratégia do campo de batalha. As encostas eram desgrenhadas com ervas daninhas amarelas e arbustos de cotovia com suas folhas minúsculas e levemente azuis e galhos retorcidos. Deveria haver flores silvestres cobrindo as colinas em manchas, mas nenhuma floresceu. A paisagem parecia doentia, amarelas em trechos, azul esbranquiçada em outros, com porções generosas de arbustos marrons mortos que não cresceram depois do inverno rigoroso. E você vai me contar como foi a reunião? Brian perguntou enquanto cavalgavam. Um esquadrão de soldados seguindo atrás como guarda de honra. Aposto que você já adivinhou isso também. Ah, não sei, disse Brian. É uma época incomum e eventos estranhos são comuns. Talvez Lelane tenha decidido renunciar a conspirações por um tempo e realmente ouvir seus apelos. Gawain fez uma careta. Acho que é mais fácil encontrar um troll que começou a tecer do que uma Aes Sedai que desistiu de conspirar. Acredito que você foi avisado, disse Brian. Não havia argumento que Gawain pudesse fazer,
Então eles simplesmente cavalgaram em silêncio ou pouco tempo, passando à direita um rio distante. Além disso, a torre e os telhados de Tarvalon, uma prisão. Em algum momento, precisaremos discutir aquele grupo de soldados que você deixou para trás. Gawain, disse Bran de repente, olhando para frente. Não vejo o que há para discutir, disse Gawain, o que não era totalmente verdadeiro. Ele suspeitava que Bran iria perguntar e não estava ansioso pela conversa. Bran balançou a cabeça. Vou precisar de informações, rapaz. Locais, contagens de tropa, lista de equipamentos. Sei que você estava partindo de uma das aldeias a leste, mas qual? Quantos então em suas forças e que tipo de apoio as Aes Sedai dão a eles? Gawain manteve os olhos à frente. Vim para ajudar Egwene, não para atrair aqueles que confiavam em mim. Você já os traiu? Não, disse Gawain com firmeza. Eu os abandonei, mas não os traí. E não pretendo. E você espera que eu deixe uma vantagem potencial morrer sem ser aproveitada? Brian perguntou, virando-se para ele. O que você tem nesse seu cérebro pode salvar vidas? Ou custar vidas, disse Gawain, se você olhar pelo outro lado. Não torne isso difícil, Gawain. Ou o quê? Gawain perguntou. Você vai me interrogar? Você sofreria por eles? Eles são meus homens, disse Gawain simplesmente. Ou pelo menos eram. De qualquer maneira, estava farto de ser pressionado pelas circunstâncias e guerras. Ele não daria lealdade à Torre Branca, mas também não a ofereceria a esses rebeldes. Egwene e Elaine mantinham seu coração em sua honra, e se ele não pudesse dar a elas, ele daria a Andor e ao mundo inteiro, caçando Rand al'Thor e vendo-o morto. Rand al'Thor. Gawain não acreditou na defesa do homem por parte de Brian. Ele acreditava que Brian quis dizer o que disse, mas ele estava enganado. Isso poderia acontecer com as melhores pessoas, seduzidas pelo carisma de uma criatura como al'Thor. Ele havia enganado a própria Elaine. A única maneira de ajudar a qualquer um deles seria expor esse dragão e se livrar dele. Ele olhou para Brian, que se virou. Ainda estava pensando na jovem guarda, provavelmente. Era improvável que Brian interrogasse Gawain. Gawain conhecia o general e seu senso de honra muito bem. Isso não aconteceria. Mas Brian podia decidir prender Gawain. Talvez fosse sensato oferecer-lhe algo. Eles são jovens, Brian, disse Gawain. Brian franziu a testa. Jovens, repetiu Gawain. Mal passaram do treinamento. Eles pertencem ao campo de luta, não ao campo de batalha. Seus corações são bons e suas habilidades sólidas. Mas eles são muito menos uma ameaça para você agora do que eu fui. Fui eu quem conhecia sua estratégia. Sem mim, eles terão muito mais dificuldade em seus ataques. Suspeito que, se continuarem a atacar, terão seu dia com um açougueiro em breve. Não há necessidade de apressá-los. Muito bem, respondeu Brian. Vou aguardar. Mas se os ataques deles continuarem sendo eficazes, você ouvirá essa pergunta de mim novamente. Gawain assentiu. A melhor coisa que ele poderia fazer pela jovem guarda seria ajudar a acabar com essa divisão entre rebeldes e legalistas. Mas isso parecia muito além do escopo do que ele poderia realizar. Talvez depois de libertar Egwene, pudesse pensar em alguma maneira de ajudar. Claro, elas não poderiam realmente ter intenção de entrar em conflito, poderiam? A escaramuça após a queda de Siwan Sanche foi ruim o suficiente. O que aconteceria se os exércitos se encontrassem aqui, nos arredores de Tarvalon? A Aes Sedai contra a Aes Sedai, guardião lutando contra guardião em um campo de batalha? Um desastre. Não pode chegar a isso, ele se viu dizendo. Bran olhou para Gal enquanto seus cavalos continuavam pelo campo. Você não pode atacar, Brian, disse Gawain. Um cerco é uma coisa,
Mas o que você fará se elas ordenarem que você monte um ataque? O que eu sempre faço, disse Brian. Obedecer. Mas eu dei minha palavra, Gawain. E quantas mortes vale essa palavra? Um assalto à Torre Branca seria um desastre. Não importa o quão desprezadas essas sociedades rebeldes possam se sentir, não haverá reconciliação se acontecer pela espada. Essa não é uma decisão nossa, disse Brian. Ele olhou para Gawain, uma expressão pensativa no rosto. O que? Gawain perguntou. Estou me perguntando por que isso é importante para você. Achei que você estava aqui só por causa de Egwene. Eu... Gawain se debateu. Quem é você, Gawain Trakand? Brian perguntou, insistindo ainda mais. Quais são suas lealdades, realmente? Você me conhece melhor do que a maioria, Geralt. Eu sei quem você deveria ser, disse Brian. Primeiro príncipe da espada, treinado por guardiões, mas não ligado a nenhuma mulher. E isso não é o que sou? Gawain perguntou irritado. Calma, filho, disse Brian. Isso não era para ser um insulto. Apenas uma observação. Eu sei que você nunca foi tão obstinado quanto seu irmão. Suponho que deveria ter visto isso em você. Gawain virou-se para o velho general. Do que o homem estava falando? Brian suspirou. É uma coisa que a maioria dos soldados nunca enfrenta, Gawain. Ah, eles podem considerar isso, mas não permitem que isso os atormente. Esta pergunta é para outra pessoa, alguém de nível superior. Que pergunta? Gawain perguntou, perplexo. Escolher um lado, disse Brian. E uma vez que você escolheu um, decidindo se você tomou a decisão certa. Os soldados de infantaria não precisam fazer essa escolha, mas aqueles de nós que lideram, sim, eu posso ver isso em você. Essa habilidade com a espada não é um presente pequeno. Onde você o usa? Para Elaine, disse Gawain rapidamente. Como você faz agora? Brian perguntou com diversão. Bem, assim que eu salvar Egwene. E se Egwene não for? Perguntou Brian. Conheço seu olhar, rapaz. Também sei um pouco sobre Egwene Alver. Ela não deixará este campo de batalha até que um vencedor seja escolhido. Vou levá-la embora, disse Gawain. De volta a Andor. E você vai forçá-la a ir? Perguntou Brian. Como você forçou seu caminho para o meu acampamento? Você vai se tornar um valentão e um sequestrador notável apenas por causa de sua capacidade de matar ou punir aqueles que discordam de você? Gawain não respondeu. A quem servirá? Brian disse pensativo. Nossa própria habilidade nos assusta às vezes. Qual é a habilidade de matar se não há saída para isso? Um talento desperdiçado? O caminho para se tornar um assassino? O poder de proteger e preservar é assustador. Ainda você procura alguém para dar a habilidade para alguém que irá usá-la com sabedoria. A necessidade de tomar uma decisão o corrói, mesmo depois de tomá-la. Vejo a questão mais em homens mais jovens. Nós, velhos cães, estamos apenas felizes por ter um lugar perto da lareira. Se alguém nos disser para lutar, não queremos agitar muitas coisas. Mas os jovens, eles se perguntam: Você já se questionou uma vez? Gawain perguntou. Sim, disse Brian. Mais de uma vez. Não fui capitão-general durante a Guerra Aiel, mas fui capitão de patente. Eu me perguntei, então, muitas vezes, como você pode questionar o soldado durante a Guerra Aiel de todas as coisas? Gawain disse, franzindo a testa. Eles vieram para o massacre. Eles não vieram atrás de nós, disse Brian. Só queriam os cairrienos.
Claro, isso não era tão fácil de ver no início, mas verdade seja dita, alguns de nós nos perguntamos. Lamã mereceu sua morte. Por que deveríamos morrer para ficar no caminho disso? Talvez mais de nós deveríamos ter feito essa pergunta. Então, qual é a resposta? Gawain perguntou. Onde você deposita sua confiança? A quem eu sirvo? Eu não sei, disse Brian francamente. Então, por que perguntar em primeiro lugar? Gawain devolveu, parando seu cavalo. Brian freou seu animal, voltando-se. Eu não sei a resposta porque não há uma. Pelo menos a resposta de cada pessoa é sua. Quando eu era jovem, lutei pela honra. Eventualmente, percebi que havia pouca honra em matar e descobri que havia mudado. Então, lutei porque servi sua mãe. Confiei nela. Quando ela falhou comigo, comecei a me perguntar novamente. E quanto a todos aqueles anos de serviço? E quanto aos homens que matei em nome dela? O que isso significa? Ele se virou e sacudiu as rédeas, movendo-se novamente. Gawain apressou o desafio para alcançá-lo. Você quer saber por que estou aqui em vez de Andor? Perguntou Brian. É porque eu não posso deixar ir. É porque o mundo está mudando e eu preciso fazer parte dele. É porque uma vez que tudo em Andor foi tirado de mim, eu precisava de um novo lugar para minha lealdade. O padrão me trouxe essa oportunidade. E você escolheu só porque estava lá? Não, disse Brian. Eu escolhi porque sou um tolo. Ele encontrou os olhos de Gawain. Mas eu fiquei porque era certo. Aquilo que foi quebrado deve ser consertado. E eu vi o que um líder terrível pode fazer a um reino. Elaida não pode derrubar este mundo com ela. Gawain começou. Sim, disse Brian. Na verdade, cheguei a acreditar nelas. Mulheres tolas, mas, pela luz, Gawain, elas estão certas. O que estou fazendo é certo. Ela está certa. Quem? Brian balançou a cabeça, resmungando. Maldita mulher. Egwene? Gawain se perguntou. Meus motivos não são importantes para você, filho, disse Brian. Você não é um dos meus soldados, mas você precisa tomar algumas decisões. Nos próximos dias, você precisará ter um lado e precisará saber por que o escolheu. Isso é tudo que vou dizer sobre o assunto. Ele esporeou o cavalo para uma marcha mais rápida. À distância, Gawain podia ver outro posto de guarda. Ele ficou para trás quando Brian e seus soldados se aproximaram. Escolheram um lado. E se Egwene não fosse com ele? Brian estava certo. Algo estava se aproximando. Dava para sentir o cheiro no ar. Senti-lo na fraca luz do sol que conseguia abrir caminho por entre as nuvens. Você podia senti-lo, distante, no norte, crepitando como uma energia invisível naquele horizonte escuro. Guerra, batalhas, conflitos, mudanças. Gawain sentiu como se não soubesse quais eram os diferentes lados, muito menos qual escolher para si mesmo.